Estamos começando mais uma live, hoje, terça-feira, que quase chuvosa. Olha, uma coisa meio calor, meio frio, a gente não entende muito bem se a gente coloca blusa, se a gente tira, se a gente liga o ar-condicionado, se a gente desliga. O que importa é que nós estamos aqui em mais uma live da Centrípeta em parceria com a TV+, transmitindo para as redes sociais desta nossa convidada incrível de hoje, porque o assunto é muito bacana, é um assunto que nós cada vez mais estamos conhecendo muito bem aqui na Centrípeta. A gente tem muito orgulho de dizer isso, porque é um assunto difícil de entender, não. Difícil de dizer, talvez, mas a gente sempre acha um caminho divertido aqui. Eu vou começar apresentando aqui a mesa, sempre com a presença ilustre de Lívia Biasi. Seja bem-vinda, Lívia, nossa comentarista e jornalista, brilhantemente de vermelho bordô. É um bordô? Eu acho que é um bordô, meio rosa, né? Meio vinho, não sei também. Mas é um prazer estar aqui de novo, nessa terça-feira. Terça-feira, muito bem. E aí eu vou começar a dar spoilers aqui, porque quem está entrando, por exemplo, a Mi, que disse olá, né? Já está começando a plugar aqui, a turma começando a nos assistir. Eu vou começar a dar um spoiler de quem está aqui, ao contrário. Porque ela trouxe hoje um dos seus superpoderes. E esse superpoder tem nome e eu vou... Não, melhor. Igor, plugue o superpoder para que ele se apresente. Oi, superpoder. Oi, gente, oi. Bom, meu nome é Pietra Livotti e eu sou filha da doutora Patrícia Livotti. Espero que vocês gostem da live quanto eu. Você viu que delícia? A gente já começou com essa energia angelical do superpoder que a minha convidada de hoje, a nossa convidada de hoje, doutora Patrícia Livotti, seja muito bem-vinda a mais uma live. Obrigada mais uma vez, Emerson. Obrigada, Centrípeta. E é um prazer estar aqui com vocês nessa terça. Trouxe minha filhinha, como ele disse, a minha super poderosa Pietra, que sempre que pode está me acompanhando e participando aqui das coisas que a gente procura promover para ajudar as pacientes, a vida das mulheres. E estou aqui à disposição para vocês. Olha, a gente começou hoje com um grande desafio. O desafio hoje é o seguinte, a gente chamou essa live logo de cara de Tira Dúvidas. Por quê? Porque nós frequentamos muito aqui as redes sociais da doutora Patrícia e a gente percebe que isso é uma coisa muito comum, é uma necessidade das mulheres que seguem a doutora Patrícia no campo da ginecologia, fazendo perguntas, dúvidas que vão surgindo diariamente e a gente vai constantemente respondendo, a doutora vai respondendo, sempre ali com uma atenção muito grande em cima de quem faz a pergunta e da maneira como ela é feita, para que ela seja bem respondida. Mas a gente tem um compromisso maior, que é fazer uma live com a doutora Patrícia para que ela responda isso ao vivo. Então eu já vou começar logo perguntando, antes inclusive de fazer uma apresentação mais solene aqui da doutora Patrícia, por que, doutora, existem tantas dúvidas na área da ginecologia? Bom, as dúvidas elas vão surgindo a cada dia com a mulher, né? As dúvidas elas surgem conforme vai passando o tempo, conforme ela vai amadurecendo. Então, logo de cara, a menina que está saindo dos 9, 10 anos, que é inclusive a idade da minha filha, e vai começar a entrar no período, né, da adolescência. É um período muito diferente para a mulher, é um período de inovações para a menina que vai virar mulher. Depois surge aquela novidade dos 20 e poucos anos, onde começa outras transformações, outras preocupações com as contracepções. Depois vão surgindo aquele amadurecimento e a mulher vai pensando mais como é que está aquela parte física, como é que está o libido. E depois vai surgindo a fase mais madura ainda, onde a mulher começa a ter outros sintomas que a vão incomodando, que é a menopausa. Isso é um resuminho aí da nossa vida, na verdade, do nosso ciclo. Então, a mulher ela tem muitas mudanças e a cada dia surgem algumas novidades no corpo dela, que é um corpo muito complexo. E por isso, a gente tem que estar à disposição, fazer um serviço público mesmo, para tentar ajudar no que for possível aí as mulheres, as meninas, as adolescentes. Então eu já vou pegar esse gancho logo quando você fala serviço público, já me remete lá atrás, aonde em determinado momento da sua vida você falou para si mesma, falou assim, eu acho que eu vou ser médica. Agora a pergunta que, né, ser médica parece ser uma decisão fácil. Por que ginecologia? Nossa, gente, parece brincadeira, mas
Comigo aconteceu exatamente o seguinte: com 8 anos, mais ou menos 9, eu já tinha em mente, não me pergunte por quê, eu já tinha em mente em fazer medicina, não tinha outra escolha para mim. E desde esse momento que eu já tinha em mente fazer medicina, tudo me atraía nessa área, gradativamente foi assim, melhorando aquela história de que o que fazer na medicina. E já vinha a ideia de ginecologia, obstetrícia. Eu tenho uma família que tem muitos médicos, né? Mas na época que eu ainda era pequena, eu tinha 2 tios ali que estavam se formando, outros já tinham se formado, e acaba tendo essas influências com certeza. Então, um tio ginecologista, outro pediatra, mas eu comecei já a pensar na área de ginecologia e obstetrícia. E eu acho que eu comecei a pensar nisso justamente porque eu sou mulher, e aí eu pensei que eu acho que dessa maneira, sendo uma mulher, sentindo muitos sintomas que as mulheres sentem, eu ajudaria com grande valia, vamos dizer assim. Então eu acho que começou daí a minha ideia, já desde pequena. Olha, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês que estão entrando aqui e alertar, dizer o seguinte: por favor, envie suas perguntas. Nós já estamos recebendo aqui uma sequência, nós vamos começar a ler pela sequência de perguntas, até para poder dar conta de tudo que está chegando aqui e ler também todas as pessoas que estão entrando cada vez mais e já deixando aqui uma quantidade grande de perguntas. Então eu vou administrando as perguntas enquanto a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o seu trabalho também, tá, doutora? Lívia, vai daí, me diga, por onde você vai começar? Bom, doutora, você estava falando sobre a sua relação com a medicina, né? Que foi uma coisa que já surgiu na sua infância. Mas a gente ficou sabendo que não foi de primeira, né? A ginecologia. Você tentou flertar com outra área, só que você viu que seu coração estava na ginecologia. Mas como que foi essa decisão para você? Bem, eu inicialmente fiz, né? Fui atrás de ser médica primeiro. E tive que tomar algumas decisões um pouco difíceis aí, que começou logo cedo. Eu morava numa cidade muito pequena, Extrema, Minas Gerais, e a gente não tinha muitos recursos lá na parte de educação. Então, quando foi para eu ir para o ensino médio, eu acabei indo para uma cidade vizinha maior para poder estudar, morar na casa de tios, enfim, logo cedo. Então, saí logo cedo de casa para poder realmente ter condições de conseguir uma vaga numa faculdade, numa universidade, que afinal de contas nunca foi fácil entrar na medicina, né? Já desde os primórdios aí nunca foi fácil. E uma menina do interior estudando sempre em escola pública e tudo mais, ia ser muito mais difícil ainda. Muita gente até duvidava, eu acho que você não vai conseguir, enfim. E eu acho que isso até era bom eu ouvir, porque isso me dava mais força ainda, mais fôlego, porque eu quero conseguir, porque eu acho que o adolescente, enfim, nessa fase que é da juventude, a gente fica com uma gana de conseguir tudo que dizem que a gente não vai conseguir. Então é aí que a gente corre atrás. E foi nesse sentido que eu acabei indo para Bragança estudar. Entrei realmente na faculdade de medicina e durante os período, né, da medicina, a gente vai sempre pensando o que fazer realmente. Eu já tinha em mente a obstetrícia. Me encantava demais a situação de poder trazer crianças ao mundo, de poder acompanhar as mães dos 9 meses, então isso me encantava demais. E na faculdade a gente acaba tendo muito contato com a área da obstetrícia, mas sempre meus pais falando para mim: veja bem, você vai perder bastante o tempo da tua vida no sentido de madrugadas, aniversários, o Natal, o Réveillon, e perde mesmo, né? Então a gente acaba se dedicando totalmente à área da obstetrícia e a gente não tem muito tempo. Então, nesse contexto, respondendo para a Lívia, no meio ali da faculdade, eu falei: será que eu vou mesmo? E aí vou me dedicar totalmente à obstetrícia? Aí eu falei: quem sabe fazer uma oftalmo? Comecei a sentir uma atração aí pela oftalmologia, mas fui me encantando cada vez mais pela obstetrícia e não tinha jeito. Tentei puxar um pouco a oftalmo, mas não teve, e eu acabei indo realmente para a obstetrícia porque era meu sonho, sempre foi. E eu não me sentiria realizada se eu não tivesse feito o que eu fiz. Então eu amo muito o que eu faço, a obstetrícia e a ginecologia. Então eu sou uma pessoa realmente extremamente realizada. Muito legal. Aproveitando aqui, né, falando sobre seu amor, já surgiu várias dúvidas aqui, uma enxurrada de dúvidas, então eu vou começar pela Mônica Camilo. Ela perguntou assim: doutora, suspender a menstruação prejudica a saúde?
Oi, Mônica, tudo bem? Então, é o seguinte, suspender a menstruação numa situação que você tem um ciclo menstrual normal, fez os exames e você não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhuma contraindicação. Você suspender de uma maneira onde você faça o controle com o seu ginecologista, ou com pílula, ou com DIU, no caso um DIU hormonal, ou com os implantes hormonais, vai te trazer muitos benefícios. Que benefícios? A gente vai suspender a menstruação, vai fazer com que você fique mais à vontade para fazer as suas atividades, uma praia que você vá, uma natação, um exercício. Então aquilo não vai te prender a nenhum compromisso, né? Que não vai estar menstruada. Outra coisa que é até mais importante, evita as cólicas, diminui muito as TPMs, na grande maioria até some as TPMs, quando você suspende a menstruação. E outros fatores que você pode evitar, no caso, seria o surgimento de um mioma no futuro ou uma endometriose. Então, quanto mais nós menstruamos, mais chances nós temos de ter lá na frente, se tivermos inclusive alguma genética, uma endometriose ou um mioma. Então, não tem problema algum de suspender sua menstruação. Tem uma outra pergunta aqui do Facebook, aliás, agradecendo mais uma vez a quantidade de pessoas que estão fazendo pergunta. Podem continuar fazendo as perguntas, nós vamos ler inclusive pela ordem aqui de surgimento da pergunta e ao mesmo tempo do assunto que nós estamos tratando. A Mi diz o seguinte: doutora, eu tive trombofilia. Após o parto, meu bebê tem 4 meses, não amamento mais, eu posso tomar Cerazete? Cerazete. Então, Mi, deixa eu te falar, boa noite. Se você teve a trombofilia, seria interessante, primeiro, você não está tomando nenhum anticoagulante no momento. A partir do momento que você não está tomando nada, já está recuperada da sua trombofilia, as opções que nós temos aí são os DIUs. Nós temos o DIU de prata, o DIU de cobre e tem também o DIU hormonal. O DIU hormonal ele tem uma dosagem muito baixa e que não tem contraindicação no caso de trombofilia se você já tratou e não tem mais, não está usando nenhum medicamento nesse sentido. Ele vai eliminar o hormônio só dentro do útero. Então, a recomendação seria mais a gente entrar aí com os DIUs que nós temos hoje em dia, tá? Tem uma pergunta na mesma linha do DIU, ela diz o seguinte, o Instituto da Pelve, fala, por que algumas pacientes que colocam DIU ainda menstruam? No caso, a gente falando do DIU hormonal, né? Porque o DIU de cobre e o DIU de prata, a paciente menstrua e pode menstruar bastante. Agora, o DIU hormonal, ele tenta diminuir o fluxo da mulher, porque ele contém um hormônio contido nele. E esse hormônio, ele vai ser eliminado ali dentro da cavidade do útero, que é o endométrio, e vai estimular para que aquele endométrio fique fininho, não seja estimulado através desse hormônio. Porém, não é 100%. Então, em média, mais ou menos, umas 60% das pacientes que nós colocamos o DIU hormonal, em média, param de menstruar, principalmente depois dos 3 meses. Mas as outras 30%, 40%, tudo mais, elas ainda continuam. Mas isso vai depender muito de cada paciente. Então, não é 100% que para de menstruar, não. Doutora, aproveitando aqui o tema DIU, a Gleice perguntou ela falou que ela colocou o DIU recentemente. Se ela pode fazer exercício físico e se o DIU corre o risco de sair do lugar. Pode fazer exercício tranquilamente e faça um controle de ultrassom a cada 6 meses para ficar mais tranquila em relação a isso. O DIU pode sair do lugar, mas a porcentagem é mínima. Mas mesmo assim, para você ter o controle, a cada 6 meses é suficiente você fazer um transvaginal. Olha que importante, continuem fazendo pergunta, meninas, a participação é grande pelo Instagram, pelo Facebook, a gente vai dar conta de todas as perguntas que estão chegando, mas eu tenho uma outra pergunta aqui que fala exatamente sobre essa questão. Depois que você, doutora, decidiu que você tinha optado pela questão da ginecologia, né, que é você começou a flertar com isso, saiu da área do oftalmo e foi para dentro da ginecologia. Considerado uma área mais difícil de se terminar na Universidade de Medicina? Qual que é o tempo? Porque assim, pelo que eu te conheço até hoje, você está fazendo especializações, elas não acabam nunca, né? Não acabam nunca. A medicina, a gente aí cursa 6 anos, depois vai para a especialização, que pode ser 3 anos, 4, 5 anos, depende do que você escolhe. Mas a gente nunca para, porque depois que a gente se forma, começa a trabalhar,
a medicina ela é muito, ela muda muito, né? Então os estudos são muito intensos, os pesquisadores estão sempre ali atentos e pesquisando muito. E nesse contexto, a gente vai ficando mais velho e às vezes dá uma paradinha no tempo. E o que acontece? A gente não pode parar. A gente não pode parar, porque o que era bom há uns 10 anos atrás, há uns 15 anos atrás, hoje pode não ser tão bom. Então a gente tem que saber o que vem causando certos medicamentos que nós prescrevíamos antes, que hoje em dia podem ser substituídos. Para quê? Para nós termos menos efeitos colaterais. Se nós não atualizarmos, não formos atrás dos cursos, realmente a gente vai ficar no passado. E vocês que realmente são o nosso foco, que é melhorar a qualidade de vida, não vai ter isso. Quer dizer, nós precisamos atualizar para trazer benefícios para vocês. E olha só como é fácil a gente descobrir, fazer a prova dos 9 em relação ao quanto a doutora Patrícia é mergulhada dentro dessa área. Você quer ver? Eu vou perguntar aqui para o meu superpoder, que está aqui do meu lado. Pietro Olivotti. O quê? Quantas vezes você vê a sua mãe durante a semana assim, o dia inteiro? Olha, mãe, eu vou ser sincera, desculpa, mas ela vai no almoço às vezes e às vezes ela não vai e ela só chega às vezes tarde, às vezes não, e eu só fico muito com ela no sábado e domingo. Você viu só como é que é a vida de médico? A gente tinha que colocar a cara das duas aqui, que a Patrícia tava assim pra ela. Não fala. Mas é assim a vida de médico. Não é, doutora? Gente, não é fácil. A gente tem que ter uma estrutura, assim, bem completa mesmo. Então, quem me ajuda muito, quebra muito os meus galhos, está sempre ali, sendo pai, sendo a mãe, é o meu marido, o Roberto. Se não fosse ele, o Beto, eu com certeza teria muita dificuldade de fazer tudo que eu faço. Porque é ele realmente que corre com as crianças, é ele que vai na reunião das crianças. Então, assim, ele é um paizão e uma mãezona. Eu faço o possível para estar próximo deles, mas é o que ela falou, é mais sábado e domingo, quando não estou gravando, quando não estou fazendo parto, né? Por isso que às vezes eu trago ela comigo também, que eu acho que aí ela pode participar um pouquinho. Mas eles reclamam, viu, gente? Não é fácil. Lívia, vai daí, nos conte que o Instagram tá bombando de perguntas, a gente tem que dar conta desse Instagram aqui hoje. Bom, eu vou aproveitar e vou colocar duas em uma aqui, que a Lucy falou que ela tá grávida de 32 semanas e morre de medo de parto. Qual é o seu conselho? E aproveitando, a Carol Garcia também perguntou se você indica cesárea ou normal. Depende da mulher, como que é? Esse assunto é bem polêmico, né, meninas? Então, na verdade, tudo vai depender de como está a evolução da mamãe, da gestante, se ela é uma paciente que não está apresentando pressão alta, diabetes gestacional, está evoluindo tranquila durante a gravidez e vem numa programação onde ela tem aquilo bem consciente na cabeça dela sobre o parto normal, eu acho fantástico, eu acho que até o final você tem que ir sim, mas não as últimas consequências. Então, se você está indo para um parto normal e caso ocorra algo, você para no meio do caminho, ou seja, não tem mais dilatação, tem 4 centímetros depois estagna ali, ou a bolsa rompe e você passa de 12 horas, então acho que tem que se pensar muito bem até onde vai, e o médico, claro, vai estar aí do seu lado para te assistir, mas tanto o parto normal quanto a cesárea, bem indicados, são válidos, né? Lógico que o parto normal, a recuperação, se você puder ter, você vai ter uma recuperação mais rápida, vai ser muito mais tranquilo, muito menos dores, né? O pós-parto. Mas a cesárea hoje em dia também ela é muito bem-vinda em situações, em boas indicações, porque as medicações são melhores, os fios que usamos hoje para suturas também causam uma absorção melhor e menos dor, né? Então eu acho que assim, estar com 32 semanas, pensou numa situação onde você vai estar ali junto com seu marido, ele te dando força para um parto normal, vamos em frente, né? Agora, se no meio do caminho surgiu um entrave, não seja resistente, veja o que seu médico está te orientando e siga o que ele está te falando, porque às vezes as pacientes, às vezes naquele ímpeto de querer de qualquer maneira o parto normal ou de qualquer maneira a cesárea, pode até prejudicar o bebê. Então, tanto um quanto o outro, sejam ponderadas, escute os seus médicos.
Olha, tem uma pergunta interessante da Thaís Zerbinati aqui pelo Face, que ela diz o seguinte: doutor, eu sempre fui muito regulada e quando eu fiquei grávida da primeira vez, atrasou. Agora eu descobri que estava grávida 9 semanas e menstruando normal nos dias certinhos. Ué, isso acontece por quê? É difícil. Thaís, né? Thaís Zerbinati. Thaís, boa noite. É difícil isso acontecer, muito difícil. Então, geralmente você, quando engravida, pode até ter um sangramentinho, um sangramento de escape, quando você tem, a gente chama de nidação, que vai, o embriãozinho ali que foi fecundado, tudo que se formou, né, quer dizer, ele vai encostar no útero e isso pode promover um processo ali inflamatório e ter um sangramento e a mulher está grávida. Mas isso é um processo onde só, de processo ali inflamatório. Agora, se mantém o sangramento, isso constata que você estava tendo uma ameaça de abortamento. Não constatou um abortamento porque você está gestante, está tudo caminhando bem, ótimo, mas constata que você provavelmente já estava há mais de um mês tendo esse sangramento, vinha tendo uma ameaça de abortamento. Isso é uma coisa que pode acontecer e pode ser confundido com menstruação, porque é um sangramento mesmo, né? A gente continua aqui também, vamos continuar solicitando que as perguntas cheguem. O Instagram, tomara que a Lívia deconta, aliás, porque as perguntas não param de chegar e são perguntas interessantes. Qual é a próxima, Lívia? Aqui do Instagram? Isso. Bom, eu vou pegar da Lê Carvalho aqui. Tá. Ela falou assim: eu parei de amamentar e continuo tomando anticoncepcional. Tenho que trocar o anticoncepcional ou posso continuar tomando ele mesmo, não amamentando? Hoje em dia a gente tem um anticoncepcional para amamentação, que é o Desogestrel, e ele você pode tomar mesmo após a parada da amamentação. Então, às vezes a paciente se adapta, porque geralmente ele suspende a menstruação, o paciente fica bem e continua. Então, vai fazer o efeito. Tome sempre no mesmo horário, não esqueça. Se tomar algum antibiótico junto com o anticoncepcional, naquela semaninha usa um preservativo, não custa nada. Se atrasar o remédio mais de 2 horas, preservativo, mas pode estar usando sem problema, tá? Temos outra pergunta aqui do Facebook, porque as perguntas estão chegando, estão o tempo todo. Pode ficar andando, Pietra, o estúdio é seu, você é o nosso superpoder. Já está aprendendo a apresentar, porque a Pietra, ela sabe já quase tudo, os procedimentos. Quando a doutora fala alguma coisa no começo, ela já sabe o final, ela sabe como acontece. Ela já está fazendo a universidade, peixinho, filho de peixe, peixinho né? Vamos lá, é o seguinte, a Leni Ferreira pergunta para você: minha nora deu à luz dia 20 de janeiro. Dia 20 de janeiro faz um mês, né? Está com alergia nos braços e pernas. Não, 8 dias. 8 dias? Nós estamos em janeiro. Em carnaval. 8 dias. Ela está com alergia nos braços e pernas. Tomou injeções no hospital há 3 dias atrás, mas mesmo assim não melhorou. É normal? E agora? Teria que ver de perto isso aí, né? Não, tem que ver. Alguma coisa que ela tomou, se ela está tomando alguma medicação, um antibiótico, um anti-inflamatório, é melhor parar, porque ela pode estar tendo alguma alergia à medicação. Se tem 8 dias que ela teve bebê, é muito recente. Então, provavelmente é um processo alérgico ou medicamentoso, ou de algum produto que ela tenha passado, né, que tenha dado alergia, ou até de medicação. Então, ela tem que estar voltando ao hospital, a médica dela, para poder estar avaliando, porque ela está amamentando, então precisa ver quais os medicamentos que ela vai poder usar. Mas pode ter sido realmente um processo alérgico, alguma coisa que ela entrou em contato. Lívia Biasi, como estamos aí no Instagram? Quais são as perguntas que você está selecionando? Bombando, tem muita pergunta, muita gente falando que você fez o parto dos filhos, te dando parabéns, chamando de linda. Vamos aqui pegar a pergunta. Mirena causa queda de cabelo? O Mirena é um DIU hormonal e ele não causa queda de cabelo, pode ficar tranquila. A ação do hormônio dele é local, é só dentro do útero mesmo. E o que você tem que avaliar quando tem uma queda de cabelo é fazer dosagem hormonal, porque a alteração de tireoide pode ter queda de cabelo, fazer um exame de sangue para ver, um hemograma para ver anemia, porque também pode dar queda de cabelo, o estresse, problema de couro cabeludo mesmo, como a seborreia, né? Então, há algumas alterações aí que a gente fala também. Se às vezes você está com uma testosterona muito baixa, você também pode ter queda, ou se ela estiver muito alta. Então, os extremos, tá? Então, fazer um exame de sangue é a primeira coisa que você tem que fazer. E claro, diante disso, se não for nada hormonal,
o dermatologista vai ter que ser procurado para ele poder dar uma ajuda aí, se for algo que seja mais de seborreia ou algo relacionado, por exemplo, a uma anemia, ele também vai estar dando um cuidado especial. Se for tireoide ou endócrino, se for hormonal, nós ginecologistas vamos te ajudar. Aliás, Opa, vamos lá. São muitas... Vai lá. Perdão. Vai lá. São muitas perguntas, mas eu achei bem legal. A Letícia perguntou assim: em que situação o trabalho se torna gratificante para você? Ai, gente, eu vou citar algumas coisas, porque são muitas situações emocionantes. Eu até arrepio quando eu lembro, né? Então, quando eu faço os partos, eu acho que cada parto é um parto, cada criança nascendo é uma criança. Então, assim, eu já tive a oportunidade de fazer os partos dos meus sobrinhos, dos meus primos, filhos das minhas primas, né? Então, assim, é muito emocionante. Então, aquela hora que o bebê nasce, que você já vê que tá chorando, que tá todo ali. Então, essa é a maior satisfação de um obstetra, é ver que esse bebê que nasceu está bem e que a mãe, claro, está ali acordada para vê-lo e também está bem. Então, para mim não tem realização maior de você, assim, seguir os 9 meses e chegar nos finalmente e entregar para a mãe aquela criança linda, chorando, enfim, é maravilhoso. E isso na parte da obstetrícia. Agora, quero falar na parte da ginecologia. Eu quero falar um pouquinho da parte de reposição hormonal, que também não tem o prazer assim, é inenarrável quando a gente vê uma mulher que está na menopausa, que está com aquele calor horrível, ressecamento vulvar, vaginal, baixa libido, que perdeu aquele contato físico e aquele namoro com o marido, que sente, nossa, minha vida agora acabou, estou na menopausa, meu marido me procura e eu não quero, libido está assim zerado. Gente, não tem a realização. Quando a gente entra com a reposição hormonal e dali 10 dias, 15 dias, ela chega no seu consultório e fala: doutora, eu ganhei agora a minha vida porque eu consigo namorar meu marido de novo, eu não fico acordando à noite com aqueles calores, a minha lubrificação é outra, eu tenho libido. Não são só elas. Eu tenho, às vezes, os parceiros vão juntos para agradecer. Você trouxe minha esposa de volta, você trouxe minha mulher de volta para a vida, porque realmente a menopausa é muito dura, tá? Nós que somos mulheres sabemos que não é fácil. Então, a menopausa é muito dura e a qualidade de vida cai muito. Então, quando a gente tem condições de proporcionar isso para a mulher, melhorar a qualidade de vida dela e o relacionamento dela com o marido, o humor e com a família em geral, é muito gratificante. Você recebe elogio da mãe, do filho e do marido. Então, a gente quer que sejam felizes. Olha, então, né, muito interessante esse ponto de vista. Aliás, você, doutora, tinha que dar aula sobre como falar sobre tudo isso que você fala, da maneira como você fala, porque você transforma tudo no plano do entendível, fica claro para a gente poder aprender. E a gente tem uma enquete aqui que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que é o seguinte: eu vou subir ela, acabei de publicar a enquete. Você fala com o seu ginecologista sobre sua vida sexual. Essa enquete está no Facebook, tá? Não está no Insta, a gente vai publicar no Insta depois, para a gente medir aqui os percentuais, né? Mas o que mais chama atenção, assim, quando a gente fala de olivote, a gente começa a fazer uma pesquisa rápida ali no Google e descobre que tem uma centena de doutores olivotes. O que é olivote? É uma fábrica de produzir médicos, é isso? A mansão olivote. A mansão olivote. E você também é olivote? Sou. E daqui a pouco você também vai ser médica? Não sei, depende. Olha, a fábrica depende. Vamos negociar esse negócio? Vamos negociar? Né? Mas olivote, como é que é? É um clã da medicina? Vocês se combinam quando o que vai fazer, qual é a especialidade? Porque vocês estão querendo montar um hospital com todas as especialidades. Fala sério. Olha, gente, vou falar, eu acho que a gente devia combinar o que cada um vai fazer, viu? Porque tem bastante ginecologista, bastante pediatra, cardiologista só temos um por enquanto, precisamos de dermato, de endócrino, mas assim, a gente tem muito médico na família mesmo. Temos aqui em Ribeirão, temos em Santo André, São Paulo, em Extrema, em Minas Gerais, enfim, é uma família que
a maioria fala que vai ser médico, é um influenciando o outro, é uma loucura. Outra especialidade que tem muito na minha família também é dentista. Tem muito dentista na minha família, é uma loucura. Então a gente, vamos dizer assim, nos encontros que a gente tem, sempre vai faltar muita gente, que tem muita gente de plantão. Então é um pouco complicado isso, porque acho que era o sonho do meu avô. Meu avô sempre sonhou em ter clínica, em ter médicos, e isso parece que ecoou pelas gerações, porque surgiu primeiro os 2 filhos dele, o tio Cris e o tio Felipe, que, né, estão aqui em Ribeirão, inclusive vim para cá por conta deles e me convidaram, né, na época, e essa cidade me acolheu, estou aqui até hoje, adoro mesmo essa cidade, todos que estão aqui, que me acolheram muito bem, e a partir daí foi ecoando essa coisa da medicina na minha família. Eu tenho só que agradecer realmente a cada dia surgir um a mais, porque isso só, vamos dizer assim, engrandece, né, gente? Porque qualquer dúvida que nós temos, um pode ligar para o outro, um pode ajudar o outro, eu acho que faz parte. Podíamos um dia botar até uma clínica, né, um hospital aí com essa gente toda que vem vindo na nova geração. A Cíntia Olivotti está te mandando um abraço, tá linda. A gente viu aqui, tem a Nicole Olivotti, a turma toda te acompanhando aqui em peso, os Olivotes te acompanhando, isso é muito bom. Lívia, vai daí, temos mais perguntas, temos... O povo está querendo saber muita coisa, né, Lívia? Sim, aqui o pessoal tem te elogiado bastante aqui no Instagram. E aí vem a pergunta, né? Como que a doutora Patrícia se tornou a doutora Patrícia? Você tem uma credibilidade muito forte, isso é visível. Mas como foi a construção desse processo? Sair de Minas, vir para São Paulo e se tornar essa profissional que você é hoje? Eu acho que vou complementar a sua pergunta dizendo o seguinte: você tinha planejado dessa maneira? Não, nada foi planejado, né? Eu acho que foi tudo ali, caminhando, tijolinho por tijolinho. Quando eu vim pra cá, eu trabalhava em 5 lugares. Então, todo dia eram 5 horários que eu tinha que cumprir. Era muita loucura, né? Eu não tinha tempo... Hoje em dia também é um pouco loucura, mas assim, não almoçava, enfim, aquela coisa que só de trabalhar. Então, eu acho que eu sempre fui muito perseverante. E assim, eu falo para os meus filhos, vocês vão fazer alguma coisa, uma faculdade, então tenha certeza do que vai fazer. Porque quando a gente tem a certeza do que vai fazer, você vai fazer por coração, não porque seu pai mandou, porque ganha mais dinheiro, você vai fazer porque você ama. Se você ama o que você faz com dedicação e você não vê nada na tua frente. Então você trabalha muito e aí trabalha também com ética, né, gente? Eu acho que a gente tem que respeitar o colega, tem que trabalhar com ética, porque assim você vai criando a credibilidade e vai sempre galgando ali o que você quer, e você nem imagina onde você vai chegar. Você tem que caminhar, olhar para frente e ir embora. Eu acho que a gente tem os nossos, lógico, nossos defeitos, a gente tem que, enfim, montar ali a sua estrutura, mas temos os nossos deslizes, mas faz parte da vida, né? Então a gente tem que seguir em frente. E uma dica que eu dou: ame o que você faz, que você vai fazer bem feito. Nós não somos perfeitos, mas a gente tenta fazer o que podemos, né? O que está ao nosso alcance. Olha, doutora, a gente que está te acompanhando aqui diariamente, que sabe da sua carreira, né? A gente vai destacar agora alguns pontos que são fundamentais, né? Assim, porque você tem feito um grande trabalho, não só de contar o que sabe, dividir o que sabe, que nem, por exemplo, essa live agora, ela é um brinde para quem assiste. Né? Quando que você tem a oportunidade de conversar com um profissional dessa maneira, fazendo a pergunta que você quer, se não for somente lá no momento de consulta, a gente faz essa live porque a gente entende a importância disso para as mulheres, né? E além das lives, você tem feito um trabalho grande com temas que são temas que as pessoas procuram muito, e a gente faz uma pesquisa com você está sempre ativa, dizendo, olha, tal coisa nós temos que falar agora porque as pessoas precisam saber. Né? A gente vai dar uma passadinha, vou dar uma passadinha aqui rápida em alguns vídeos, só para a gente ter, mas a gente vai falar sobre eles. Por exemplo, este daqui, Igor, pluga lá na tela para a gente. É um vídeo que você falou sobre vitamina D, né? E esse vídeo já teve mais de, praticamente já está chegando a 20 mil visualizações. Pode plugar, doutora Igor. Isso, Igor, pode passar para a tela. Quando a gente fala de vitamina D, quando você falou a primeira vez para a gente de vitamina D, eu falei, mas o que será que por que as pessoas têm que saber sobre isso? E de repente a gente vê que as pessoas não só querem saber, como elas devoraram esse assunto, vitamina D. E esses temas todos são muitos,
Como é que é a tua percepção para tudo isso? E foi muito bom. Esse vídeo que nós fizemos, aliás, é um dos meus preferidos no sentido de passar. Foi um vídeo muito gostoso, muito leve de fazer. A gente estava um dia também muito bom, muito propício. A gente fez no jardim da minha casa, então me senti super à vontade. E foi um vídeo muito especial que a minha lindinha participou. A Pietra estava lá comigo, né, Pietra? Esse dia, e foi um assunto que deu também para colocar ela junto ali, assistindo, participando. E hoje em dia é evidente que todo mundo já está consciente da importância da vitamina D. Ela, gradativamente, as pessoas foram sabendo sobre esse assunto, a ciência foi mostrando isso pra gente, que ela tem uma importância desde a parte óssea até o cabelo, até a unha, imunidade. Então ela tem uma importância enorme na nossa vida. Então eu acho que trazer para vocês os assuntos que são pertinentes e que vocês têm dúvidas frequentemente no consultório, eu acho que isso é importante. Assuntos do nosso dia a dia no consultório, não é? Depois até o Emerson talvez cite alguma coisa nesse sentido. Então eu quis trazer a vitamina D porque ela está relacionada não só à área da ginecologia, mas ao ortopedista, ao clínico geral, ao geriatra, né? Então na verdade é um assunto muito amplo, né? E que eu adorei fazer junto com a minha filha ali do lado. Outros assuntos que são bem recorrentes, né, que você costuma sempre buscar, fala assim, as pacientes perguntam muito sobre isso, fatalmente isso acaba virando um vídeo até para ser informativo. O vídeo de candidíase, por exemplo, né, é um vídeo também que tem ali um número grande de views, e a gente sabe que ele é não só informativo, mas ele é praticamente ali uma ferramenta de ajuda, né, porque o assunto candidíase é um assunto repleto de dúvidas, né. A candidíase, ela na verdade é um assunto frequente no consultório. Então as pacientes têm muitas dúvidas, elas sempre têm essa queixa, pelo menos no período do calor agora, né? Nós estamos num período que é muito frequente aparecer a candidíase. Então eu achei fundamental eu colocar isso num assunto, numa aula para vocês, para dar algumas dicas do que evitar, do que fazer, para justamente ter menos sintomas de candidíase ou surgir menos vezes no ano, porque tem pacientes que às vezes têm ela crônica, né? Surge a cada 3 meses, 2 meses está com candidíase. Então não é que ela nunca mais vai aparecer se a gente fizer o tratamento, mas a gente tem condições de fazer algumas coisas, e aí eu coloquei no vídeo, né, que nós colocamos lá no YouTube, para dar as dicas para evitar, ter menos chance de ter candidíase. Aliás, você pode, né, consultar o YouTube da doutora Patrícia, é muito simples você encontrar, é a doutora Patrícia Olivotti, facilmente você vai encontrar no YouTube. Lá tem uma sequência grande de vídeos, né, assim como esses vídeos que a gente vai dar uma passada aqui agora. Pode encher a tela com o vídeo, tá, Igor? Isso. Por exemplo, os vídeos que são relacionados à reposição hormonal, que é uma das especialidades que a gente vai falar já, né? E também tem esses vídeos que são os vídeos, doutora, você sempre é recomendada, chamada para falar na televisão. Será que é porque você fala muito bem, explica muito bonitinho e as pessoas entendem? Ou já é parte desse sucesso que você está adquirindo nas redes sociais, em que as pessoas não só confiam no que você diz, mas também te seguem, né? Você tinha planejado essa questão das redes sociais? Como é que está sendo isso para a tua família como um todo, para as pessoas que estão ao seu redor? Foi assim, muito automático. Quando eu me dei conta de que as pessoas estavam precisando de mais informações, de coisas novas, e que eu precisava estar trazendo atualidades para as minhas pacientes, para as mulheres, automaticamente já foi surgindo essa história da mídia e foi surgindo também a parte de programas, então a Gazeta, a TV Gospel, a Rádio Mundial, né? Então tive aí alguns convites também, a Silvia Vinhas também me convidou, então assim, foram situações que foram surgindo com o passar do tempo e que me trouxe muito aprendizado, me trouxe assim, uma situação onde eu estava ficando cada vez
mais atenta a tudo que vocês estavam tendo dúvidas e o quanto que eu precisava estar cada vez mais atualizada e estudando, mesmo sem tanto tempo, fazendo os cursos, indo atrás, que fosse no final de semana, ou preparando o que eu ia discutir com vocês ou falar com vocês no YouTube. Então isso não tem horário, né? A gente corre atrás mesmo. E por quê? Porque vocês estão exigindo, num bom sentido, que a gente traga essas coisas de mais novidades, no sentido de trazer menos prejuízo ao seu organismo, né? Então isso é uma coisa das lives e, enfim, da mídia, foi vindo à tona porque a gente está vendo a necessidade das pessoas entrarem em contato com isso, e a mídia traz isso, né? O tete a tete com vocês. E como antigamente a gente não tinha essa forma de falar com vocês, hoje a gente tendo, vai facilitar, e eu acho que é a mídia boa, né? Então a gente tentar levar para vocês as informações mais precisas que a gente puder, e se tivermos dúvidas, sermos humildes para ver o que pode ser feito, e essa questão não dá para ser resolvida, mas conversar com colegas e trazer para vocês, porque existe também aquela história, você entrar para procurar algo e aquilo não ser o real. Então acho que a gente tem que trazer a mídia pura, a notícia correta, o mais correta possível. Vamos às perguntas, porque elas estão pipocando aqui e as pessoas querem saber coisas interessantes. Lívia, enumere. Bom, doutora, você tem 2 especializações, né? Que é o rejuvenescimento íntimo e os implantes hormonais. Então aqui tem muitas dúvidas das mulheres perguntando o que são cada um. Você consegue explicar um pouquinho o que é cada? Isso foi uma das coisas que eu quis complementar no meu dia a dia de trabalho, né? Os implantes hormonais, nós temos os implantes hormonais bioidênticos, que são absorvíveis e os não absorvíveis. Então a gente tem mais de uma marca aí no mercado, só que eles têm as suas indicações, e são as indicações que vão diferenciá-los. Então tem pacientes que vai se adaptar, outras que não vão se adaptar. Isso tem relação também com a pílula contraceptiva, ou o DIU, hormonal ou não hormonal. Tudo, nada é 100% nessa vida, tudo vai ter o seu pró e o seu pró e seu contra, né? Vai ser uma coisa a favor ou não. Então, para a gente poder selecionar as pacientes que vão usar, por exemplo, o implante, a gente tem que saber qual a queixa, quais os exames, e esses implantes que são colocados, a gente só vai colocar após exames feitos e avaliar se tem um diagnóstico de tensão pré-menstrual, porque eles servem para isso, cólica menstrual. 70% das pacientes que a gente coloca param de menstruar, não é 100%, né? Mas tem um índice muito grande. Com isso a gente vai tratar a endometriose, a adenomiose, os miomas. Os implantes também tratam de maneira excepcional as menopausadas, e elas vão estar usando hormônios bioidênticos, que são hormônios iguais aos que elas produzem. Então eu bato muito nessa tecla. A reposição hormonal hoje em dia bioidêntica, na forma de gel, na forma de implante, é fantástica, e é importantíssimo que vocês saibam que existe isso. E quem tiver condições de fazer, no sentido de estar indo procurar sobre isso, e a gente está informando e fazendo exames para ver se você pode usar e tudo mais, vale muito a pena. Então, os implantes, eles vêm abranger muitas pessoas. Eu posso tratar com implante desde uma paciente mais jovem até uma paciente na menopausa. Então, tem várias indicações. Agora, a parte de rejuvenescimento íntimo, né? Que é a ginecologia funcional e estética, também é uma outra área da ginecologia que vem crescendo hoje em dia, também para beneficiar o bem-estar da mulher e externamente, de maneira complementar, melhorar a estética da vulva, da região externa, né? Então a gente faz o laser hoje em dia para as mulheres que têm uma perda de urina, que pode ser uma perda de urina leve ou moderada, uma mulher que tem um ressecamento vaginal por conta da menopausa ou por conta até de uso de pílulas, uma mulher que tem uma frouxidão da parede vaginal, se sente muito larga, por exemplo, para ter relação, pós-parto, que sente que ficou muito frouxo o canal vaginal. Então o laser, ele vai trazer o quê? Vai trazer um fortalecimento da parede vaginal, aumentando o colágeno e a elastina, proporcionando à mulher ali uma relação melhor e uma melhora da qualidade de vida, melhorando a perda de urina, tá? Outra coisa que ela pode melhorar é a parte externa, assim como o laser melhora o nosso rosto, né, melhorando o colágeno e a elastina também, a parte íntima também melhora. Então aquela flacidez que ocorre nos pequenos lábios com a idade
dá uma melhorada, rejuvenesce ali, né, os grandes lábios e tudo mais, e clareia também a parte da região da virilha, que tem gente que tem essa parte escurecida. Então, o que a gente vem trazer para vocês aí? Uma melhora da parte hormonal, uma melhora da parte funcional ginecológica e uma melhora da estética também. Aproveitando, a Cíntia já mandou uma dúvida sobre o tema. Ela perguntou assim: para quem tem mioma, o implante hormonal resolve? Boa pergunta essa, hein, Cíntia? Uma das indicações para quem tem mioma é suspender a menstruação. Então, como a incidência de suspensão de menstruação com o implante é muito alta, em média 70% das pacientes param de menstruar, é uma indicação assim excelente. Então, tem pacientes minhas que iam operar com mioma, sangrava muito, e hoje em dia elas usam implantes hormonais e pararam de sangrar, o mioma está controlado, o mioma não some. Então isso é importante vocês saberem, o mioma ele deixa de crescer, pode diminuir de tamanho, mas eles não somem, é um nódulozinho benigno que tem no útero, então ele é bem fibroso, né? Então assim ele é endurecido, então ele não é um cisto, então ele não some. Mas o tratamento de mioma é muito bom com a parte de implantes. Mais perguntas, Lívia Biasi? Temos muitas perguntas aqui no Instagram. Você que está nos assistindo, por favor, pode fazer perguntas. Este é o momento, a live de hoje é totalmente dedicada a tirar dúvidas. A partir da próxima live nós vamos fazer de maneira mais temática, inclusive já estamos promovendo aqui e prometendo uma live que vai falar sobre a libido. Esse é um assunto que vai dar muito o que falar, né, doutora? Gente, a gente está programando aí fazer um videozinho para o YouTube também, falando sobre o libido. Vamos desmistificar um pouquinho esse tema, vamos tentar entrar um pouquinho mais profundo nesse tema de prazer, né, do casal, e vamos ver até onde a gente consegue chegar, né, tentar aproximar de vocês cada vez mais esse tema, para a gente ter essa liberdade de conversar sobre isso, que é de extrema importância no relacionamento, né? Então vai preparando, porque essa live não é uma live que vai ser dedicada só às meninas, é aquela live para você falar: maridão, vamos assistir um negocinho aqui comigo? Ou o maridão virar e falar: vem cá, queridona, vamos assistir um negocinho aqui comigo? E aí pluga a doutora Patrícia e faz todas as perguntas possíveis, porque você vai ser feliz no final da história com as descobertas do que ela vai trazer aqui para o conhecimento do casal. Eu não estou prometendo errado, estou prometendo errado? A gente vai fazer o possível para ajudar, hein? Vamos fazer. Porque hoje em dia a gente tem que cobrar muito ali de ter um relacionamento, mas é dos dois lados. Não é só o homem cobrando da mulher, a mulher cobrando do homem, são os dois juntos. Então, já que é um casal, os dois têm que participar, né? Então, vamos assistir juntos e aí mandando as questões, porque o que eu puder responder, ajudar, eu vou tentar. A Lívia tá cheia de perguntas ali para a próxima live da questão. Não, tô brincando, é dessa live mesmo. Lívia, pode perguntar à vontade. Eu vi que aqui temos perguntas, inclusive, referente ao mundo dos homens. Não é só o mundo das mulheres que se resume a ginecologia, muito pelo contrário, não é, Lívia Biasi? Verdade, mas eu vou fazer aqui da Magda. Ela falou que ela tá grávida de 5 semanas e se é normal sentir cólica. Magda, boa noite. Parabéns aí, em 5 semanas está começando. Então, com 5 semanas, você pode sentir uma cólica, dá a impressão até que vai descer a menstruação. É uma sensação esquisita no útero, né? Então, se for uma cólica que é passageira, é normal, não tem problema e nem precisa tomar nada. São as modificações que estão começando a ocorrer dentro do seu útero. Por isso que vai acontecer de dar os incômodos e as cólicas. Agora, se essa cólica está prolongando mais de meia hora, por exemplo, ela não está passando, é bom tomar um analgésico específico para gestante, né? E aí ela vai dar um alívio com certeza, mas é muito comum surgir essas dorzinhas aí, essas cólicas no início. Agora, Lívia, libera o mundo dos homens, que os homens fazem pergunta. A Lívia não quer fazer pergunta dos homens. Estou ligado em você, Lívia. Tá fazendo o clube da luzinha. Tem muita pergunta. Libera aí as perguntas dos homens, que eu tô vendo aqui as perguntas bombarem. E eu falei: Lívia, o Instagram tá contigo, eu tô aqui no Facebook, mas eu tô de olho nos dois. Olho, né? Não vou deixar os homens passarem batido nessa. Vai lá. O Roberto perguntou: os homens podem usar implantes hormonais, doutora? Boa pergunta, Roberto. Boa noite. Então, os homens também fazem parte
dessa leva aí de pessoas que podem usar os implantes. Então, assim, não é só para a mulher, a gente tem os implantes específicos para os homens. Esses implantes vão ser o que? A base de testosterona, só que bioidêntica. Então nós não vamos ter aquela sobrecarga hepática, sobrecarga no fígado que muitos injetáveis podem provocar, né? Que muitos às vezes fazem uso e pode depois comprometer o fígado. E os implantes, como eles caem direto na corrente sanguínea, não vão passar pelo fígado, pelo estômago, pelo rim, eles vão ser absorvidos e nós vamos ter uma melhora dessa testosterona, fazendo com que melhore aquele desânimo, melhore aquela situação que às vezes ele pode estar dizendo que o libido está meio baixo, está muito estressado, muito sonolento. Isso começa a ocorrer principalmente na andropausa. Se os homens começam a sentir cansaço, indisposição, com aparência de depressão, dificuldade às vezes de manter uma ereção e um libido baixo, vai fazer sua dosagem hormonal, porque ela pode estar baixa, essa testosterona, e cabe a nós, médicos, estarmos fazendo essa reposição. Eu, na verdade, assim, atendo mais mulheres, claro, sou ginecologista obstetra, mas também eu fiz curso para poder estar atuando nessa área de reposição hormonal para homens, somente nessa área de reposição hormonal. Então, muitas vezes eu acabo ajudando o casal, eu trato a mulher na reposição e quando os maridos precisam, também eles passam comigo, enfim, e a gente acaba fazendo ali um tratamento conjunto. Não adianta um andar longe do outro, né? O tratamento deve ser conjunto. Né? Então acho que faz parte do homem começar a abrir a cabeça e saber que tem solução para alguns casos aí que ele acha que está perdido. Tem uma pergunta aqui que fala assim: implante hormonal é igual a chip da beleza? Olha, gente, isso aí é um tema já que foi bem discutido e infelizmente conforme foi sendo divulgado os implantes hormonais, ele traz como efeito secundário em muitas mulheres, principalmente as que treinam, muita melhora da performance física, deixa ela bem malhada, bem definida, mas claro, em pacientes que malham bastante, que têm uma dieta importante. Então, as mulheres assim mais da mídia, mais famosas, atrizes, youtubers que faziam uso, começaram a divulgar que estavam usando implantes e acabou surgindo aí o nome chip da beleza. Inclusive veio até da Hebe, que foi uma das pioneiras aí, ela enfim, usou a vida toda o implante e como trazer esses benefícios, ela acabou falando um dia no programa dela, chip da beleza. E acabou ficando isso, mas de uma coisa como se fosse uma coisa pejorativa, e não é. Então assim, nós não tratamos a mulher para o corpo, nós tratamos ela da parte ginecológica. Então é bom dizer que a paciente não vai no meu consultório para eu poder tratar o perfil dela ali físico, porque eu sou ginecologista, né? Então ela vai ali para eu tratar uma TPM, uma cólica, uma contracepção, que o implante também serve para isso, tratar uma menopausa e como consequência esse hormônio ele pode dar ganho de massa muscular, melhora da performance física, mais fôlego, mais definição, e a pessoa pode ficar mais definida. Então você tem esses efeitos secundários, mas de um tratamento ginecológico que a gente está fazendo. Então isso pode acontecer sim, assim como pode ter pessoas que estão usando o implante e que não fazem atividade física e às vezes pode sentir um incômodo, por exemplo, sentir uma sensação de mais inchada, principalmente quando o implante, que é esse que falo do chip da beleza, que é o implante à base de gestrinona. A gente não tem só ele, né? Então a gente tem vários outros também, testosterona, estradiol, mas o que eles dizem de implante chip da beleza está relacionado com a gestrinona. E não é todo mundo que pode usar. Então a gente tem que estar sempre acompanhando e vendo quem pode usar, porque também a gente tem os efeitos colaterais, né? Olha só, acaba de chegar uma pergunta aqui do J. Boni. Quem será o J. Boni, né? Tomara que seja o José Bonifácio, porque ele pergunta assim para você: além de ser médica, você já pensou em ter outra profissão, tipo apresentadora de televisão? Nossa, gostei! Você sabe que eu nunca pensei, mas eu tô adorando essa história. Não é, gente, é que eu sou uma pessoa que no consultório eu falo muito,
assim, com as pacientes, né? Eu tento explanar bastante coisa, dar bastante dica, conversar bastante. Então, o que eu vi através das redes sociais e através dessa, né, de live, tudo que não é muito o meu mundo no sentido de costume, mas eu achei interessante porque é uma forma de eu falar muita coisa fora do consultório. E que às vezes a paciente até conseguir ir no consultório, é uma coisa de imediato que ela precisa de informação, eu consigo estar ali ajudando, né? Então, estou gostando dessa vida, estou gostando. Mas, claro, é só nas horas vagas, quando tem, né? Olha, que disputar uma hora vaga da doutora Patrícia não é fácil não, mas a gente já vai dar um spoiler aqui, o seguinte, porque em breve, muito em breve, a doutora estará aqui apresentando a live com convidados sobre temas que vocês que estão aí vão escolher. Então, fatalmente, as pesquisas nas redes sociais sobre as perguntas, sobre tudo que vocês querem saber, vão, de uma certa forma, originar os roteiros desse programa em que ela vai apresentar e que vai trazer convidados que tem muito a ver com esses temas. Então, aguardem e J. Boni, prepare-se. Vamos lá, Lívia Biasi, nos conte. O legal é que todo tema tem uma dúvida, né? A Kelly perguntou assim: hemorragia na menstruação pode ser um mioma? Olha, Kelly, boa noite. O sangramento ele pode vir de várias origens e uma das causas pode ser mioma, sim. Então, é importante, se você está tendo um fluxo menstrual intenso, procurar a ajuda médica, procurar o ginecologista para fazer um ultrassom transvaginal. E uma outra coisa que você deve ficar atenta também, que se esse sangramento exagerado vier acompanhado de cólicas, também pode dar indícios de ser, por exemplo, uma endometriose ou uma adenomiose, que também a gente pode dar o diagnóstico fazendo um ultrassom transvaginal. Ou, se não for visualizado, você pode complementar com uma ressonância magnética da pelve. Não fique com dúvidas, não. Vai fazer os exames, porque sim, tudo isso você descobre cedo, o tratamento sempre fica melhor. E você vai ter uma qualidade de vida melhor, tá? Olha, não parem de fazer perguntas. No Instagram, nós temos apenas 60 minutos. Que pena. São 60 minutos, nós estamos chegando a 56, então daqui a pouco o Instagram será encerrada a live, mas a gente já está aqui publicamente prometendo as próximas. No Facebook a gente sempre fica um pouquinho a mais, uns 10 minutos a mais. Então continuem fazendo perguntas. Se você perceber que o Insta fechou, pode correr lá no Facebook e colocar sua pergunta que ela será atendida, tá? Lívia Biasi, para aproveitar o tempo de Instagram, vamos ler as perguntas que faltam rapidamente. A Marli falou assim: doutora, sinto muita cólica e não quero mais menstruar. O que eu posso fazer? Boa noite, Marli. Então é o seguinte, se você tem cólica e menstrua todos os meses incomodando, a gente tem algumas opções. Então a gente tem a opção do DIU hormonal, onde ele tem a chance de suspender a sua menstruação, como eu falei, porque ele tem o hormônio que vai tentar então causar uma certa atrofia naquele endométrio que fica dentro do útero, né, que é a camadinha de sangue que forma para descer a menstruação. Temos os implantes hormonais, que nós temos os implantes de 6 meses, de 1 ano e de 3 anos também. Esse de 3 anos ele funciona apenas para contracepção, mas né, a gente tem essa situação de suspender. E temos também os contraceptivos via orais, que você tomar de uso contínuo também pode suspender. Vai depender de cada um qual a nossa indicação, ou seja, fazendo um ultrassom transvaginal, fazendo suas dosagens hormonais, isso é importante, verificar se você não tem nenhum risco, por exemplo, de trombose, se você não é fumante, por causa do anticoncepcional. E agora em relação ao DIU e ao implante, aí não teria problema, tá? Vamos seguindo aqui com as perguntas. Lívia Biasi, vá lá, garimpe para podermos atender aqui a expectativa do Instagram. Aqui a Letícia perguntou: aproveitando o assunto, como funciona a ressonância pélvica? Irei fazer uma e estou apreensiva. Ela deve ter medo ou não? Ela deve estar apreensiva, com medinho. Não vai doer nada, tranquilo, você vai ficar deitadinha na maca. A única coisa é que vem, né, um aparelho grande sobre a gente ali na hora de fazer, e existe também um preparozinho que é feito para poder visualizar bem a sua pelve, né? Colocado um gel e tudo mais. Mas vai tranquila, vai dar certo, vale a pena fazer essa investigação, que eu não sei qual o motivo, mas se o médico pediu, é uma situação que ele quer ver com mais definição, os órgãos aí internos, então não deixe de fazer por receio, por medo, não.
vai dar tudo certo. Fica tranquila que é numa boa. A Lê Medrado pergunta, uso DIU, posso usar absorvente íntimo, OB? Rapidinho que tá acabando. Então, rapidinho, olha, se você usa DIU, pode usar absorvente íntimo, mas só tome cuidado na hora de tirar. Deixa sempre o fiozinho bem solto por fora para você puxar o fio do OB sem problema. Não deixa ele entrar, porque se ele entrar, às vezes você pode, na hora de tirar, de repente, se o fio do DIU estiver muito longo, ter o risco de puxar. Mas isso é muito difícil de acontecer. É só uma dica que eu dou, tomar cuidado. A gente continua a live pelo Facebook, no Instagram ela já está finalizando por conta dos 60 minutos de limite, mas não se aflija. Entra lá no Facebook, joga a tua informação, joga a tua pergunta lá que a gente vai continuar. Temos mais um assunto que é o assunto do rejuvenescimento íntimo, que é uma das suas especialidades, né? E que a gente sabe que você tem feito especializações ao longo do tempo e é um assunto complexo do ponto de vista, será que eu devo fazer, será que eu não devo fazer? Que momento que a mulher encara o negócio e fala assim, peraí, tá na minha hora de fazer esse treino. Falei a mineirice agora, hein? Exatamente. Agora é a hora, né, gente? A mulher começa a perceber que a região, quando ela começa a se olhar mais, ela vai percebendo que a região está um pouco flácida e que, por exemplo, tosse ou vai fazer uma corridinha, vai fazer uma esteira e dá umas escapadinhas na urina. Então, quando ela começa a perceber que tem uns escapes que começam a incomodar, ou que a região está ficando mais flácida, ou que na hora da relação a coisa não está tão interessante no sentido, os dois lados, né? Tanto no sentido de ressecamento, que a mulher pode ter, quanto no sentido de frouxidão. O laser nós usamos para as duas situações, em voltagens e tudo mais, potências e tudo diferente, mas a gente usa tanto para frouxidão vaginal, quando está muito larguinha, quanto para atrofia, que é o ressecamento. Então, vale saber e lembrar que tem solução. Tem solução, para tudo tem solução nessa vida, né? E as perguntas, a gente entendeu hoje nessa live, doutora, que as perguntas elas são muito importantes, porque elas não só trazem a informação, elas acalmam as mulheres. Isso é Você percebe isso lá no teu consultório? Com certeza. Às vezes as pacientes chegam muito apreensivas porque abrem os exames antes, ou porque vai fazer um procedimento e alguém falou que era horrível. Então isso é fundamental estar conversando. Essa conversa é excelente. Aqui que a gente está fazendo, no consultório, quando a gente faz também, ou nas coisas que a gente publica, a gente tenta o quê? Acalmar as pacientes no sentido de tranquilizar se aquilo é uma coisa que vale a pena ela correr atrás, se aquilo é uma bobagem, que ela pode dormir tranquila. Então, essa troca, né, de informações ou ajudar nas perguntas que elas nos fazem aqui ou no consultório é muito bom. Para mim, assim, é realizador poder ajudar. E como é que a gente te acha hoje, doutora? Antes de eu passar a bola para minha amiga aqui, Lívia Biasi, que está com mais coisas ali, a boca da Lívia faz assim, tá quase respondendo aqui. Deixa eu. Como é que a gente te acha? Eu pude ver que você tem 3, 4 endereços aqui de atendimento, mas aí, assim, é uma loucura no meio de tudo isso, né? Porque tem agenda para cá, agenda para lá. É uma loucura. Então, hoje em dia, é que a minha agenda, como se ela não fosse muito cheia, eu resolvi ir para Santo André, ir para São Paulo, ficar em Ribeirão. Eu queria agitação, né? Vocês estão vendo que eu quero agitação, não paro nunca. E essa história de querer agitação, eu tô aonde, né? Continuo em Ribeirão, eu não posso deixar vocês, meninas. Vocês sempre me falam isso, doutora, não vai nos abandonar. Eu não vou abandonar porque minha história começou aqui. E eu adoro todos vocês. E aí, o que acontece? Na segunda-feira eu dou um pulinho em Santo André, vejo umas pacientes de Santo André, fico até tarde lá, e na sexta eu fico o dia todo em São Paulo, que é um lugar também que eu me achei, gosto muito de atender onde eu estou. E só para complementar, a gente ainda faz aí as lives, faz os vídeos, dá as entrevistas, então vocês vão me achar com certeza São Paulo, Santo André ou Ribeirão, e nas mídias aí, nas redes sociais, que vocês sabem, do meu Face, do Instagram e no YouTube. Doutora, mas a dúvida é o seguinte, o equilíbrio hormonal ele é muito importante para a manutenção da boa saúde, mas existe uma periodicidade para ir ao ginecologista? Quando eu sei que é hora de ir sem ter nenhum problema grave? Gente, é importante vocês irem obrigatoriamente ao ginecologista uma vez por ano, isso é fundamental.
Agora, eu tenho pacientes, muitas até, que eu acompanho a cada 6 meses, por conta que fazem reposição hormonal, eu preciso sempre estar atenta. Eu digo que não pode começar a fazer uma reposição hormonal e sumir. Você não pode, você tem que estar sempre olhando como é que estão os hormônios, como é que está a mama, como é que está o útero, o ovário. Então, a cada ano nós podemos estar de uma forma diferente ou com hábitos diferentes que vão refletir na sua saúde, no seu corpo. Então, uma vez por ano, obrigatoriamente, e a cada 6 meses, depende de cada caso. Principalmente as pacientes que a gente vê que tem necessidade, eu sempre oriento, olha, você deve vir a cada 6 meses, por isso, por isso. E outras que às vezes no período mais, vamos dizer assim, dos 20 e poucos anos e tudo mais, às vezes a gente dá uma espaçada um pouquinho maior. Maravilha! Então vamos encerrar essa live de hoje, agradecendo a presença da doutora Patrícia e a todas as pessoas que entraram e deixaram seus comentários e que não foram poucos, já prometendo que daqui para frente vamos aquecer essa live falando sobre assuntos que não são necessariamente os assuntos da ginecologia, são os assuntos do bem-estar, da saúde da mulher, não é, Lívia? Exatamente. Antes de finalizar essa live, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a doutora tá como uma influencer, né? Ela tá falando com muitas mulheres, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, só que ela conta com a participação de uma pessoa muito importante, que antes de começar perguntou: mãe, você quer fazer sucesso na internet? Como que é, Pietra, ajudar a sua mãe nas redes sociais? Quando eu apareço, elas têm mais curtidas e visualizações. Mas, assim, você quer ser famosa, mãe? Que bonitinho, né, gente? Enfim, né, a criançada de hoje é totalmente digital, né? Não tem jeito. Então, muita coisa, filha, vem aqui me ajudar, como é que posta isso, como é que posta aquilo? E ela adora. Então, a criançada, meu filho, minha filha, eles estão ligados em tudo isso. Então, a ideia que eu falo para ela não é ser famosa, a ideia é a gente conseguir ajudar as pessoas. Exatamente, isso, minha filha. Então, eu estar na mídia para poder ajudar mais pessoas. No consultório eu ajudo, lógico, não tem jeito, um número limitado. Quando a gente vai para a mídia, a gente vai ajudar uma infinidade de pessoas. E a ideia nossa é essa. Então, não é ser famosa, mas poder ajudar mais pessoas. E a minha filha entendeu bem esse recado que eu sempre falo para ela. Maravilha, então vamos terminando essa live de hoje com os agradecimentos eternos e prometendo a próxima. Daqui a pouco a gente está por aí. A próxima será muito caliente. Libido para vocês. Até lá, até já. Um beijo a todos. Cortei. E aí?